Olá, senhoras e senhores, aqui quem fala é o Nélio Santos. E para todos aqueles que, vez por outra, pedem um vídeo sobre como funciona o CNC JS, eu vou fazer aqui um teste hoje. E basicamente, quase todos os softwares que eu uso são gratuitos, né, ou de livre distribuição, como é o caso do Fusion 360. Eu acho que é um dos softwares melhores hoje em dia para fazer a parte de modelagem, porque tanto funciona em Windows, Linux ou Mac, então ele se torna multiplataforma, além da parte do cloud dele, que é realmente impressionante. Além da opção de compartilhar, anotar e tudo mais. E nesse caso, todos os desenhos que eu faço, então no caso aqui vai ser um engraving, né, que a gente vai fazer. O próximo passo depois de desenhar, e daí se alguém tiver dúvida como funciona, como desenha, é só falar que eu dou uma mão. Esse daqui eu estou fazendo como uma lembrancinha para um amigo. E eu uso a própria parte de geração de G-Code direto através do próprio Fusion. Ou seja, eu não saio da ferramenta. Então aqui eu tenho o setup que foi feito, né? Então, dentro do setup, como foi definido, eu coloco sempre pelo estoque, que seria o material que eu vou usar para fazer a parte do milling, que é a parte da fresagem, né? E acho que as partes mais importantes aqui que eu coloco é que eu ponho um offset para todo lado de 5 milímetros, então isso permite eu colocar os tabs embaixo quando eu for fazer a parte do corte final. Então a peça não fica solta e não quebra a fresa, né? Ela faz os tabs automáticos. Aqui a gente tem a parte do stock top que eu sempre coloco como zero. Geralmente aqui vem com um para ele fazer aquela fresagem de topo, né, para ficar bem lisinha a superfície, mas eu prefiro deixar do próprio material porque geralmente eu uso MDF. Temos aqui a parte do bottom do estoque, zero e o resto tudo zero, nada de demais. Aqui geralmente eu crio o nome do programa no comentário, que é o nome do que eu vou usar dentro do G-Code e é bem simples, né? Até aqui sem nenhum segredo. A parte do Engrave eu já fiz, então já deixei aqui com um pré-setup. Basicamente basta você criar qual que é a ferramenta que você vai usar. Nesse caso eu mesmo tive que criar, não tem essa que eu estou usando dentro da lista do que já tem dentro do Fusion 360, que é uma lista generosa, diga-se de passagem. Ou seja, eu só criei ela porque de fato é muito específica a fresa que eu estou usando para esse caso. Coloquei uma velocidade bastante baixa porque eu quero que fique bem limpinho o milling, então tem bastante baixo aqui o cutting feed rate, que é a velocidade que ele vai cortar. E é claro que é importante lembrar que tem a velocidade de entrada e de saída. Essa daqui é antes de entrar na área de corte e na hora de sair. Eu deixo a mesma, mas podia ser maior ou menor. Desabilito aqui o tipo de fluido, caso tenha, ou de como vai ser feito a parte de resfriar a peça enquanto está sendo feito o corte. Seleciona todas as geometrias, por onde você quer que corte. Então, no caso, eu coloquei que eu quero 2.45 de entrada no engraving das letras, né, para aquela fresa que eu tô. Por óbvio, eu poderia ter marcado aqui dos contornos que estão selecionados, mas eu prefiro fazer do topo, porque daí eu uso a parte das letras somente como um guia do path que ele tem que preencher e não propriamente da profundidade. E isso vai deixar os contornos finais do desenho um pouquinho mais legais, né? No meu caso do que eu estou fazendo aqui. Aí tem aqui a parte de tolerância e como que eu quero, se preserva ou não e tudo mais. Então, a parte do engrave está feita. Eu vou fazer o setup agora da outra parte, que é a parte do contorno do estoque, né, que é para fazer o corte. Eu posso pôr aqui o contorno 2D, ele já selecionou. Nesse caso eu não vou usar essa fresa, eu vou usar uma fresa provavelmente reta, que vai ser uma flat. E eu não vou pegar dali porque já tem no banco aqui. Eu vou pegar uma de 4 milímetros e ela vai ser de carbono. Olha lá, 4 milímetros, flat, 63 de tamanho total, que é a que eu tenho. É exatamente essa daqui a que eu vou usar. Muito bem. Uma vez selecionado, eu desabilito aqui o tipo de como vai ser o resfriamento, porque no meu caso não tem. Coloco qual é a velocidade que eu quero do spindle.
defino o cutting rate aqui. Nesse caso em específico, eu posso cortar bem mais rápido. Então, eu vou cortar 700. O lead in e o lead out eu vou deixar naquela mesma velocidade. O plunge rate também bem devagarzinho, não tem porquê ir muito rápido nisso. Vou definir os tabs que eu quero e vou definir o contorno da geometria pegando por baixo. E aqui estão os tabs, ó, que vai segurar a minha peça no lugar. Eu vou colocar eles com 2 milímetros de altura para ficar bem firminho. Eu prefiro um tab firme do que ele soltando sozinho sem querer. Aqui tem todo o resto de configuração, não precisa definir nada. Já falei da onde que é o chain, que é o contorno aqui. Quando eu for pegar da parte de baixo, então eu vou pegar aqui, ó, stock bottom. Eu gosto que corte 0,7 milímetros a mais do que o tamanho do material. Nesse caso eu tenho a certeza absoluta de que vai ficar solta essa peça. Ela vai ficar presa exclusivamente pelos tabs, né, que é o que eu quero. E aqui tem as medidas de segurança. Se a gente olha pelo desenho, como vai ser então a parte da segurança, né? Aqui tem os passes, então como está a parte de tolerância, como vai, por onde entra e tudo mais. A parte para mim principal que vai entrar vai ser definir os múltiplos passes que eu quero a cada quanto eu quero qual passe. Então, nesse caso em específico, múltiplos passes. Aí aqui eu posso falar a cada quanto eu quero cada passe. Nesse caso aqui, tá 1, eu vou por 0,3, eu prefiro fazer passes bem conservadores. E eu posso pôr esse daqui, ele dividiria igual entre todas as passadas, porque às vezes quando a gente coloca um número de passada, ela pode ficar, uma passada ficar menor do que aquele 0,3. Então eu falo que ao invés de fazer uma só menor, ele pode dividir entre todas e pronto. E aí já fica mais certinho. E é isso aí. Aqui ele já vai criar, ah lá, toda a parte da fresagem aqui do contorno, só que esse é com outra ferramenta. Por ser outra ferramenta, eu não vou gerar os dois juntos, ok? Então esse daqui seria um com uma ferramenta, esse outro com outra ferramenta. Então eu vou fazer esse daqui, ó, sozinho. Então já está gerado, já tem o post process desse cara aqui. Eu vou fazer só a parte de G-code, que é o post process, ó. Vem aqui, post process, vou gerar o nome do arquivo e aí eu vou falar que esse daqui é o engraving. Ali, ó, tá engraving, ok? Em milímetros, como que vai ser, tudo certinho, se eu quero que abra o NC ou não. A única coisa que é importante é tirar esse use G28 aqui, porque, cara, isso daqui vai dar pau na maioria dos GRBLs, ele vai começar a trocar o formato tanto da movimentação, entre outras coisas. Então, aqui a minha recomendação para não ter que entrar muito em detalhe é arranca o cara e tudo funciona. Aí dá aqui o nome que você quer para o programa, né? A parte do engraving e tal, salva ali, aí você vem, coloca onde você quer e gera o nome do arquivo. Então vou pôr aqui no meu desktop, chamar a família Antônio Engraving. Ok. Salvei esse cara. Próximo passo é abrir o CNC JS. Então, o nosso caso agora, a gente vai jogar isso tudo para dentro do CNC JS. E agora, para abrir, a gente vai direto aqui na URL, onde está ele aqui, né? No meu caso, está rodando dentro de um Raspberry Pi. É um Raspberry Pi 3, então fica tudo em rede, já conecta, né? Funciona. Puxa, isso daqui realmente é incrível. Depois eu vou fazer a parte de achar a posição que está a minha máquina, né? Certinho. Não vou nem mexer com isso agora. Vou deixar ela na posição que ela estava. Aqui a gente tem a parte da câmera que a gente pode ativar. Então no meu caso aqui eu tenho esse link. Ele, por hora, eu acho que ele não está ativado, que é o motion que precisa carregar. Só para a gente ver como funciona, né? Então, tô dentro aqui do meu Raspberry Pi,
tá rodando só, bem dizer, o PM2, que é o CNC JS com um pendante keyboard que eu desenvolvi e fiz o vídeo para vocês num outro vídeo, mostrando como ele funciona, né? E aqui a gente tem um software que a gente roda, no caso, para câmera, que é o Motion. Ó, ele não está carregado, certo? Então, de maneira bem simples, Service Motion Start. Vamos ver aqui. Não carregou, vamos carregar ele à mão. Então, basicamente, eu executo aqui para ver os parâmetros, motion.conf ali, que é o arquivinho de configuração dele, e ele já vai passar a rodar. Muito bem, olha lá, ó, tá rodando o Motion. Quando ele passa a rodar, a hora que eu venho aqui e ativo, aqui está a minha webcam, que está lá em cima da máquina, né? Claro que está com um zoom razoável, depois eu preciso alterar esse zoom aqui para ficar certinho. No caso, por que ele já não trouxe a webcam de cara? Ele não trouxe de cara porque, por uma razão ou outra, o meu Motion não está iniciando automático. Eu geralmente uso o Supervise do DJB para poder fazer isso, então depois eu vou vir aqui, vou criar o Motion com o run dele, tudo certinho, como fica. Bom, a interface do CNC JS é bem simples, como vocês já viram. Aqui a gente seleciona como quer ver, se vai falar com as posições de trabalho ou não, se eu quero ver em 3D ou não. No 3D eu tenho tanto por perspectiva como a projeção ortográfica, ele faz a readequação do desenho. Eu particularmente gosto bastante das duas para tirar algumas dúvidas. E aí aqui a gente tem todo o painel de movimentação. Então, desde dos buffers do Garble, como que eles estão, o relatório do estado da máquina, como que está a parte de movimento, as macros, eu uso bastante macro, então, assim, não sei quem gosta disso, mas principalmente quando eu vou desligar a máquina ou ligar, eu sempre deixo a máquina já numa posição bem específica, porque eu não gosto muito de usar os fins de curso. Uso, mas não é aquela coisa que eu tenha prazer quando eles funcionam. Então eu já deixo a máquina sempre pré-ajustada. Outra coisa interessante do que está aqui é como a gente faz a carga. Então agora, para fazer a carga do software aqui, do G-Code, a gente simplesmente vai entrar, deixa eu pegar ele aqui, ó, por data, pegar o engraving aqui, família Antônio engraving.nc, ó, e faz um drop. Acabou. Já está aí, ó, trazendo todos os dados. Inclusive, ó, aqui estou no zoom, né? Eu posso vir aqui e trocar o tipo de ferramenta que eu estou usando. Ao invés de zoom, eu posso fazer uma rotação, ó, olhar o quanto ele está descendo, certo? E eu tenho onde está a cabeça da máquina agora em relação a esse engraving aqui, ok? Então, assim, a minha máquina está lá no fim mesmo, aonde ela está lá. Então, está bem longe, depois eu vou ter que regular. Esse era o processo onde a gente usa o CNC JS. Qual é a parte legal? Então, assim, já vi como carrega, já vi como está tudo aqui. Posso depois carregar o outro de code em sequência e através do controle lá da mão, eu posso ir dando play num de code atrás do outro. Então, dou play no primeiro, ele executa, termina, troco a ferramenta, já dou play no segundo e nada disso mais eu preciso estar com o browser aberto. Então, olha só que legal. Fechei aqui, abri de novo, volto para o CNC JS e continua lá o meu decode. Então, assim, você não depende da máquina. Uma vez que você fez o upload, você já pode usar. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo aqui explicativo sobre um pouquinho do Fusion 360, que é um software incrível, e também, claro, de como funciona o CNC JS. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, fique à vontade e todas as ordens à disposição aí da comunidade. Um abraço a todos e até breve.